Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de Porangaba. Inicialmente, eu quero parabenizar essa igreja pela comemoração dos 130 anos de organização dessa igreja como comunidade de fé e de esperança. Desejo que Deus abençoe a cada membro, em particular ao conselho da igreja e ao seu pastor. Nessa oportunidade, eu quero basear minha palavra como reflexão no texto do profeta Jeremias, do capítulo 1, do verso 4 ao verso 10. Como o tempo é muito limitado, eu quero apenas destacar alguns versos que estão nesse texto aqui escolhido. O primeiro verso que quero destacar está aí no texto de Jeremias, o verso 5, quando ele se refere ao chamado, diz assim, que Deus falou para o seu coração: eu o escolhi e o separei para que você fosse profeta para as nações. Esse é um destaque que faço no texto aí de 4 a 10. O outro destaque está aí na palavra do profeta, quando ele repete aquilo que Deus estava colocando no seu coração. E ele disse ao profeta, Deus disse ao profeta: eu estou falando, quem está pronto para ouvi-lo? Se ouvimos a voz de Deus, então é preciso ter esta convicção de que quando ele fala, a gente tem que se curvar diante da sua autoridade. O outro verso que quero destacar está aí no texto do capítulo 1, quando Jeremias faz menção ao fato de que Deus tocou os seus lábios para que ele pudesse falar com autoridade. Um outro verso é quando Jeremias repete as palavras de Deus e Deus diz ao seu coração, no verso 8, não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você. E lá no verso 10, há uma outra chamada que eu acho que é importante para a nossa reflexão, é quando Deus espera que exerçamos o poder que Ele nos dá para construir e plantar. São valores do Espírito e que aparecem aqui. Então, irmãos, o que é que a gente pode aprender, nesse tempo de festa, de celebração, de aniversário dessa querida igreja? Primeiramente, vamos nos situar em relação ao profeta Jeremias. Jeremias viveu no tempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era da Babilônia, ele destruiu a cidade de Jerusalém. Ele incendiou o templo de Jerusalém e levou cativos os israelitas para a Babilônia. Então, é um momento difícil na vida do povo de Israel. Então, aqui nós percebemos que é um tempo de grandes aflições e de grandes desafios ao mesmo tempo. O que é que Deus estaria dizendo a esse povo num momento tão crítico quanto aquele, quando lá pelo século VII ao século VI, que a contagem era regressiva, quando nessa época Jeremias é usado por Deus para trazer uma mensagem a esse povo em aflição. Bom, podemos imaginar que, como igreja hoje, nós todos, seja a igreja de Porangaba, seja uma outra igreja presbiteriana independente ou de qualquer outra denominação, está num mundo de grandes aflições. Estão num mundo de pandemia, estão num mundo de calamidade, com sérios problemas na saúde, com sérios problemas entre os políticos, sérios problemas que envolvem a injustiça social, a pobreza, a miséria e assim por diante. Então, diante desse quadro,
assim como Deus desafiou o povo de Israel em relação à situação de aflição, nós temos que Deus também nos desafia hoje. Deus nos desafia a relembrar o nosso compromisso com Ele, assim como Ele fez com Jeremias. Então, a questão é assim, Deus fala, eu escolhi vocês. E Deus está falando à igreja aí em Porangaba, assim, eu escolhi vocês para esse tempo. Eu escolhi para esse tempo, para esta hora tão difícil. Eu escolhi vocês e separei vocês para que possam ser uma bênção para os demais. Lá ele falava assim, Deus falava a Jeremias, uma bênção para as outras nações. Israel teria que ser uma bênção para as nações. Aqui nós somos chamados para ser bênção para a sociedade, para ser bênção para as famílias, para ser bênção para o grupo de trabalho, para ser bênçãos no lugar onde estivermos, de modo geral. E então, o que é importante pensar nisso? Que é necessário redescobrir o sentido de Deus para esse mundo. É bom relembrar que vivemos num mundo onde Deus não é invocado adequadamente, onde Deus aparece muitas vezes como um ornamento social, um ornamento em relação à nossa religiosidade. Mas é o tempo de redescobrir o sentido e a importância de Deus. Um outro aspecto que aparece para nós aqui, é preciso denunciar que os homens se endeusaram. Estamos num tempo em que os homens, em muitas situações, querem ser senhores da história, querem mandar em tudo, acham que tem todo o poder, acham que a ciência pode tudo, que a tecnologia pode tudo. Realmente, a tecnologia e a ciência podem ir muito longe, mas ninguém vai tomar o lugar de Deus. Então é preciso que, profeticamente, possamos dizer ao mundo que Deus está vivo e que Deus é o Senhor da história. Essa é uma experiência que precisamos passar para a sociedade, o lugar onde estamos, na nossa vizinhança, no nosso grupo de trabalho, no lugar onde estudamos, na própria igreja, na vida da família. É preciso dizer a cada um e a todos, Deus está vivo, Ele continua dirigindo a história, apesar de todos os problemas que estão ao nosso redor. Um outro aspecto é que Deus, através da experiência de Jeremias, nos desafia a atualizar a sua mensagem. Isto é, ele disse ao profeta, eu estou falando. Quem está pronto para ouvir? Quem está pronto para ouvir a voz de Deus? Quem está pronto hoje para abrir a Bíblia Sagrada e tirar dela lições para essa época? E a gente sabe que muita gente vai nos considerar ridículos, porque no mundo de tanta técnica e de tanta ciência, como ainda vamos falar de um Deus que possa agir nessa história? Pois é, mas Deus está falando a Jeremias que é nesse tempo que ele vai agir. E cremos que ele vai agir. Agora, diante das incertezas e das dúvidas deste mundo, é preciso lembrar que lá no verso 9, o profeta faz referência ao fato de que Deus diz a Jeremias que ele vai falar através da boca de Jeremias. Então ele toca nos lábios de Jeremias. E quando Deus toca nos lábios de Jeremias, Jeremias não é um homem mais qualquer. Jeremias é um homem ungido por Deus. E é isso que nós esperamos também. Que Deus toque nos lábios daqueles que fazem parte da igreja. Que Deus toque nos lábios dos pastores, toque nos lábios dos presbíteros, que Deus toque nos lábios de homens e mulheres, que Deus toque nos lábios das crianças, para que todos possam falar com ousadia a respeito do poder de Deus neste mundo. E quando Deus toca nos lábios, algo diferente acontece. Deus tocou nos lábios de Isaías, Isaías foi um novo homem, um novo pregador para anunciar a palavra do Senhor na sua época. De igual modo, ele tocou nos lábios de Jeremias para que Jeremias fosse uma bênção. Agora ele quer tocar nos lábios da igreja. E esta igreja de 130 anos é uma igreja que tem uma experiência de fé que não pode ser desprezada. Então, que venha o Senhor e toque nos lábios de todos.
E, finalmente, queremos dizer que Deus nos desafia a encarar os problemas do nosso tempo com ousadia, com esperança e com fé, porque foi assim que aconteceu com o povo de Israel na época do cativeiro babilônico. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.